Então, galera, eu tava falando sobre o stalking aqui no Bom Prato e começou a chover. Eu parei porque o barulho tava muito grande da chuva batendo, né? Deixa eu só continuar aqui porque eu ia falar, né? Acabei não conseguindo falar. Eu tava falando no vídeo anterior sobre lá na fábrica de cultura. Toda vez que eu sentava ali no computador, saíam uns mendigos, uns caras esquisitos, não sei de onde, ficava ali fazendo arruaça e o segurança não fazia nada. Quem de vez em quando falava alguma coisa eram as meninas lá que trabalhavam lá, mas também bem pouquinho. Porque fazia parte do plano do show, eles faziam arruaça bem na hora que eu estava usando o computador, mas também sempre falando coisas sexuais. As coisas sexuais que eles falavam, quando eu estava do meu lado, eu estava em um computador e eles no outro lado, no computador ao lado, né? Falando coisas sempre sexuais, sabe? Dando recadinhos sexuais, falando coisinhas sexuais, baixinho, só pra eu ouvir. Sempre com esse papinho de coisas sexuais. Sempre. Tá? E... Então, galera, sobre o Bom Prato, que eu fui... Aí eu parei mesmo de vir. Falei, não tem condições mais de eu frequentar esse local. Porque até mesmo uma vez, gente, eu tava morando numa casa de aluguel aqui na minha cidade mesmo, antes de eu viajar para outro estado. E eles usam pessoas das casas que eu moro de aluguel para ficar mandando recado, macaco voador. Aí teve um cara lá que ele virou para mim e falou assim: não fica indo lá no Poupatempo. Não, tipo assim, né? Ele falando assim que não é que ele tava preocupado comigo, não era isso. É que ele tava mandando o recado mesmo. Porque lá no Bom Prato fica uns carinha provocando os outros lá. Esse carinha que morava na mesma casa que eu. Só que no mesmo quintal, né? Aí ele falando, lá no Bom Prato tá cheio, tá assim, ó. Ele fez até assim com a mão. Tá lotado de cara que fica lá só provocando os outros caras. Gente, isso eu vi também acontecer com uma outra pessoa também. Que acontecia comigo direto, que isso aí já veio desde o meu bairro. Mas no Bom Prato teve uma vez que tinha um carinha que perdeu a paciência. E ele pegou e falou, ele chamou lá o funcionário e deu problema, deu pau lá. E aí esse carinha, depois disso, esse carinha nunca mais pisou o pé no Bom Prato. Eu não sei se deram, o que fizeram lá com o cara, porque assim, o cara tava sendo provocado, eles estavam provocando o cara. E o cara não aguentou e foi pra cima. Porque quando você não tem informação, você perde a paciência mesmo. É que nem eu falo pra vocês, gente, eu sou uma pessoa que, sei lá, parece que eu já tinha sido preparado por Deus, que antes de acontecer esse monte de coisa que aconteceu comigo, eu já tinha estudado um dos modus operandi dos senhores do mundo, como é que eles agem quando eles estão agindo numa região. E bateu tudinho certinho com o que está acontecendo na minha vida agora. Então eu já tinha informação, então eu já sabia como lidar mais ou menos, porque mesmo você tendo informação, você ainda sabe lidar mais ou menos ainda, né? Eu já sabia mais ou menos como lidar com essa situação. Agora, uma pessoa que desinformada, sem conhecimento, sem cultura, sem informação, ela vai entrar na noia, ela vai entrar na vibe, ela vai entrar na onda que a galera quer que você entre. Entendeu? E aí tinha um carinha que era perseguido nesse mesmo Bom Prato aí. E eles usam gente onde, que nem eu falei, quem eram os caras que provocavam ele? Era gente onde não tinha onde cair morta. Era um carinha morador de rua que se achava alguma coisa por participar da rede. Então ele era arrogante, ele era morador de rua, mas arrogante. Então ele estava sempre se achando o bambambam e se achando no direito de provocar os outros, mas não era uma provocação, ele não era um cara que provocava todo mundo, entendeu? Era direcionado. Quando a rede mandava ele provocar uma pessoa, ele provocava somente esse carinha que eu percebia. Até que um dia esse carinha perdeu a paciência. Então assim, o cara sentava na mesa, ele procurava onde o cara estava sentado para ir sentar junto. E ficava olhando fixamente dentro do olho do cara.
E aí, começava a provocar o cara. Se o cara tivesse deixado um pouquinho de comida só no prato, o cara começava a falar um monte, mas nunca diretamente ao cara, mas jogando palavras ao ar. É, porque tem gente que deixa a comida no prato, e barari bororó. Gente, o cara não tinha deixado nada no prato. O que ficou no prato ali era um restinho de casca de não sei o que. Mas a pessoa, ela quer provocar, então ela vai falar que aquilo é comida, mas aquilo não é comida, aquilo ali é casca de não sei o que. E aí provocou o cara amando da rede, que esse mendigo era um mendigo arrogante. Tava na rua, tava fudido, pobre, lascado, morador de rua, mas se achando porque faz parte da rede. Eu volto a falar pra vocês, aqui na minha região, os mendigos tá tudo com celular bom na mão, porque essa rede tá suprindo eles de tecnologia para ficar stalkeando pessoas e sendo olheiro deles. Por que vocês não pegam esses moradores de rua e tiram eles da rua? Constrói casa para eles, dão dignidade. Vocês querem usar os caras, né? Vocês querem usar eles como mão de obra de vocês barata, porque enquanto eles estão servindo de mão de obra barata para vocês, eles têm utilidade, eles são gente, né? O dia que eles não se recusar a ser mão de obra barata de vocês, já não são mais gente, né? Na verdade, vocês não consideram eles gente. Mas enquanto eles estão servindo ali pro propósito de vocês, tá bom. Vocês estão até abastecendo eles com celular, com dinheiro e tudo. É um carinha que ficava aqui na rua. Ele dormia em abrigo, mas estava sempre nos panos. Ele sempre com a roupa limpinha, uma roupa mais ou menos nova. Não parecia morador de rua, mas era morador de rua. Ele ficava na rua sim, morava em abrigo sim, e se achando superior aos outros. E porque fazia parte da rede, né? É isso que eu já falei em vídeos anteriores. Quer conhecer uma pessoa? Dá o poder e dinheiro na mão dela. O cara pode ser um nada, mas entrou ali na política, não sei o que, às vezes nem é nada e já se acha muita coisa, já se acha no direito de ficar stalkeando os outros, já se acha no direito de destruir, matar os outros. É assim. Dá poder, um pouquinho diz que seja assim, ó, uma graminha, um grãozinho de arroz de poder e de dinheiro na mão de pessoas que já são arrogantes. Que arrogância, gente, tem pobre arrogante, rico arrogante, classe média arrogante, bilionário arrogante, assim como tem gente pobre, classe média, rico e bilionário que é humilde. É o joio e o trigo, tá em tudo quanto é lugar. E aí esse cara perdeu a paciência, foi pra cima do cara, entrou no jogo do cara, né? Depois esse cara que foi pra cima do outro cara, nunca mais... O outro cara que provocava, continuou usando o bom prato. E o outro cara que foi provocado e que reagiu, nunca mais botou o pé no bom prato. Sei lá o que fizeram com aquele cara. Não sei o que fizeram com aquele cara. Até hoje eu não sei o que fizeram com aquele cara. Mas ele reagiu. Estão me provocando. Aí chamou o funcionário, chamou a menina, chamou o carinha lá, chamou outro carinha. Eles estão me provocando aqui, não sei o que. Aí o cara fez o maior escândalo lá dentro do Bom Prato. Fez o maior escândalo, tal, estão me provocando, barari. E tava mesmo, porque eu via que tava provocando ele. E aí esse outro carinha que eu morei numa casa, ele morou junto, ele virou pra mim e falou assim, não fico frequentando aquele Bom Prato ali não, porque ali é cheio de carinha que fica provocando os outros, amando de não sei quem. E então ele já estava ciente dessa rede, né? E aí o que acontece, gente? Um serviço ótimo, um serviço público, sendo desvirtuado por uma rede nojenta, que está usando serviços públicos para atingir o serviço público ser o seu meio para atingir o seu fim desejado de ficar aí perseguindo pessoas que muitas vezes precisam usar o local e pessoas que às vezes não precisam, que nem eu falei, desse macaco voador aí, que é dono de... Ele tem... Só na casa dele, ele tem uma casa com mais ou menos... No quintal dele mesmo, acho que tem umas 4 famílias que pagam aluguel para ele. Além dessas 4 famílias que pagam aluguel para ele, ele tem outras casas que não ficam no quintal dele, mas é em outro endereço. O cara não tem motivo nenhum para estar comendo no Bom Prato. Ainda se ele trabalhasse aqui na região, o cara não trabalha. Vive só de aluguel. E ele sai da casa dele pra ficar aí sendo macaco voador, entendeu?
ocupando espaço de quem realmente precisa comer por R$1. Tem gente que não consegue comer nesse bom prato aí. Tem gente que chega, que tem um limite de refeições por dia, no almoço e na janta. Tem gente que chega, trabalhador, chega correndo para comer, acabou, não tem mais. Aí eles distribuem as últimas senhas e esse bando de gente que não precisa estar aí, usufruindo de uma coisa que não precisa usufruir, e tá lá, ó, recebendo aluguéis e mais aluguéis. E aí, ó. Então, gente, isso aqui é sobre o stalking no Bom Prato, que eu fui obrigado a parar de fazer. E não era só nesse Bom Prato não, que nem eu falei. Em Santo André, onde eu ia. E eu percebia que alguns funcionários da cozinha faziam parte da rede também. Porque para me irritar, acontecia, gente, isso daí direto. Eles colocavam menos comida no meu prato. Eu já estava precisando de comer. Toda vez que eu passava, era incrível, gente. Toda vez que eu passava, eles colocavam menos comida no meu prato. O prato de todo mundo era igual. O meu era com menos comida. A última vez que eu fui stalkeado na cidade de Santo André, no Bom Prato de lá, chegou um cara de moto e conversou na orelha de não sei quem, uma mulher lá da cozinha do Bom Prato. Depois que ele conversou com essa mulher da cozinha do Bom Prato, essa mulher da cozinha do Bom Prato ficou meio que piscando o olho, fazendo algum gesto lá com o olho para um carinha que estava sentado na minha mesa. Exatamente em frente, do outro lado da mesa, exatamente na minha frente. Esse carinha pegou uma colher e começou a bater, quase quebrar o prato. E eu bem na frente dele. Batendo a colher com tudo no prato e fazendo aquele barulhão. Parecia que estava comendo um concho de porco. Já viu porco comendo? Faz aquele barulhão. Parecia que era um concho de porco ali. O cara quase quebrando o prato com a colher. E raspando a colher no prato. E raspando e batendo a colher. Depois que ela fez esse gesto para ele. E depois que um motoqueiro chegou lá no Bom Prato de Santo André que eu tava. E buzinou, falou não sei que palavras lá para a mulher da cozinha. E essa mulher da cozinha começou a fazer gesto pro cara que já estava ali na minha mesa. Então, gente, ele já tem pessoas que já tá no local. Às vezes, esses stalkeadores, eles vão atrás de você, mas muitas vezes eles já estão ali no local, esses que fazem parte dessa rede, só esperando uma ordem, só esperando um comando. Aí chega alguém e passa a fita, né? Passa a instrução, ó, é aquele cara ali que tá com camiseta tal, ou aquela moça, a pessoa que ele estiver perseguindo. E a partir daquele momento, aquela pessoa que já pertence à rede, que já tá ali posicionada para quando precisarem, a rede precisar dela, ela ser acionada, a pessoa começa a fazer o stalking, que já tá pré-combinado, que é o mesmo modus operandi. Então, às vezes, a coisa é impessoal, no sentido de quem tá fazendo stalking nem te conhece, mas como ele deve obediência à rede, essa rede fascista, ele vai obedecer, e ele foi treinado para isso. E é uma coisa, gente, que eu falei pra você, tá na minha cidade, tá nas cidades vizinhas aqui, e Brasil inteiro, as pessoas seguem o mesmo modus operandi, elas são treinadas. E se comunicam muito via WhatsApp, muito via Telegram, né? WhatsApp, Telegram e redes sociais e, enfim, celulares, né? Então, gente, esse foi sobre o stalking no Bom Prato, tá? Várias coisas aconteceram lá no Bom Prato também, mas eu tô tentando resumir, gente. É pra vocês entenderem, entendeu? Se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar tão longo. Mas é mais pra vocês entenderem, tá? Então esse foi sobre o stalking no Bom Prato, tá?